Para quem está em casa, quer prosperar mais ou não? E para nós aqui? Nada contra? Nada contra? Tudo a favor? E quem está em casa aí, não está para lá, né? E para quem está em casa aí, será que também não tem alguma coisa contra, não? Será que tem alguém contra a prosperidade? Não. E quando se fala em riqueza, quando se fala em prosperidade, tem algumas coisas interessantes. Por que isso? Porque quando as pessoas falam em prosperidade, sempre dá uma alegria na alma, não dá? Dá, na minha também. E quando eu falo em prosperidade, em sucesso, riqueza, a gente sempre parece que a gente gosta desse assunto. E por que que a gente, primeiro, gostamos disso? E segundo, por que que a gente busca a prosperidade? De um outro lado, por que que tem tantas pessoas passando por tantas dificuldades financeiras? E tem bastante. Vocês aqui estão bem de vida pra caramba. Mas tem gente em 2019 que não tem energia elétrica na sua casa, que não tem geladeira, que não tem uma máquina de lavar roupa, que não tem alguns eletrodomésticos que você não consegue nem imaginar sem na sua casa. E o pior, não tem internet. E o pior, não tem WhatsApp. Aí você fala, meu Deus do céu. Mas o duro, sabe o que é? É não ter comida. E está assim de pessoas. Aí você fala, por que será? E vamos ver algumas coisas a respeito disso. Então aqui, se alguém que está em casa agora tiver esse livro, A Verdade e Orações, volume 1, esse capa preta aqui, gostaria de convidá-los a abrir na página 103, 103. E aqui tem orações, vocês sabem disso, é um livro de orações, aqui tem orações. E aqui então tem uma oração que diz assim, oração para concretizar a riqueza. E aí o professor Massaro Tangucci desce a lenha. Eu estava lendo esses dias essa oração, eu li várias vezes, né, porque eu apanhei muito. Porque você fala, caramba, é assim, é? É. E ela começa assim, o homem é filho de Deus. Quem que é filho de Deus? Todos, sem exceção. Vocês que estão aqui e todo mundo que mora no Brasil e fora do Brasil. Todos são. Aí ela continua assim, o homem é filho de Deus, herdeiro de todas as coisas boas e belas que pertencem a Deus. Estamos de acordo com isso? Ok. Você então é herdeiro de todas as coisas boas e belas de Deus. Então vamos lá. Quais são as coisas boas e belas de Deus? Dentre essas coisas boas e belas, está a felicidade, está a alegria, está a prosperidade. Então você é herdeiro dessas coisas também. E o que é herdeiro? É o que tem direito, é o que herda. Ok. Se você é herdeiro, por exemplo, de alguns imóveis, porque o teu pai tem vários, os seus pais, então existe aquela possibilidade de, se um dia eles deixarem aqui esse plano, esses bens, ele passa a ser meu ou dos irmãos, dos filhos, ok? Enquanto os pais estão vivos, a princípio, você é herdeiro, mas ainda não usufrui de uma forma direta, maneira de expressão. Porém, no caso de ser filho de Deus, herdeiro de todas as coisas boas e belas, assim está escrito aqui, você já tem direito ou não? Pode usar ou não? Sim ou não? Ok, sim, ok. Então, se você é filho de Deus, é herdeiro de todas as coisas, vocês já ouviram falar uma frase que diz assim, você é o dono do seu destino? Você é o protagonista do seu destino? Você é o senhor do seu destino, o destino está em suas mãos. Ok.
E aí, então, eu sou pobre, por exemplo, alguém pode estar pensando assim, como eu sou dono, senhor, eu posso modificar. E se eu não modifico, por que eu não modifico? Qual que é a vantagem, então, de ser dono para continuar sofrendo? Sem dinheiro. Não tem vantagem nenhuma. Porém, aí a gente vai começar entendendo, lendo essa oração. O fato de você ser dono do seu destino, né, nós aqui, para quem está em casa também, não significa que teremos que, então, sair da pobreza e nos tornarmos ricos. Porque se você parte desse princípio que eu estou pobre e eu quero me tornar rico, não é isso exatamente que é essa liberdade de ser o dono. Voltando aqui. Herdeiro de todas as coisas belas que Deus tem, ou Deus criou. Aqui está certo. E o fato de você ser dono ou protagonista do seu destino, não é para sair da pobreza e ir para a riqueza. É dono para apenas e tão somente, maneira de expressão da nossa parte, para entendermos que continuarmos como legítimo herdeiro e usufruir dessa herança vivendo de maneira correta. Só que muitas pessoas, às vezes, por pensar que é livre ou é dono do destino, acaba então saindo da riqueza para ir para a pobreza. E quando vai para a pobreza tem sofrimento, entre aspas. E aí então quer voltar para ser rico. E como eu sou o dono, eu posso fazer isso. Mas como ele acaba entendendo que eu sou pobre e quero me tornar rico, prevalece não a vontade, mas prevalece de uma certa forma aquilo que eu penso quem eu sou. E quem é você? Filho de Deus. Quem é você que nos ouve aí pelo YouTube? Quem somos nós? Herdeiro de todas as coisas boas e belas. Aí então fica uma pergunta. Se você é, se eu sou, se nós somos herdeiros, por que não utilizamos essas bênçãos de Deus? Semana passada eu estava na cidade de Curitiba fazendo uma atividade pela Seitonê, estava falando algo mais ou menos assim também. Alguém aqui dirige? Pegaram a rodovia do Bandeirantes alguma vez dirigindo? Assim como aqui em São Paulo, a rodovia dos Bandeirantes, cada estado, cada cidade tem a sua rodovia aí. Quando você está dirigindo ali o carro, qual que é a sua missão ali no volante? Manter o carro na estrada. Se você pegar o volante e virar para a direita ou para a esquerda, o que acontece? Vai para o barranco, pode encontrar árvores, pode cair num buraco, ou pode atropelar alguém, que está vindo talvez lá ou do seu lado, não é assim? E qual que é a sua missão? Não é seguir no seu caminho, sem sair da estrada e sem bater em ninguém, ou em árvores? E o que é ser dono do seu destino? É manter sua vida como herdeiro de Deus. Só que muitas pessoas, de uma certa forma, dão uma escorregada no tomate, e como herdeiro de Deus, ele esquece que ele é herdeiro de Deus, e ele pensa que ele é herdeiro de outras coisas, do azar, da crise, da pobreza, dos fracassos e assim por diante. Então ele vive não como herdeiro de Deus, apesar de ser, mas ele vive como herdeiro de outras coisas que não têm existência verdadeira, que estão falsas. E por ele acreditar que ele é assim, ou ele vive assim, é que ele sofre, entre aspas, essas coisas chamadas infortúnios da vida. Mas aí vem o professor Masaharu Taniguchi e fala aqui, na verdade, em Orações, volume número 1. Ao nível da imagem verdadeira,
é absolutamente impossível que o homem, herdeiro de riquezas infinitas, tenha de sofrer como prisioneiro da pobreza. Pela criação de Deus, como filho de Deus que somos, herdeiro de Deus, é impossível que você, como filho de Deus, herdeiro dessas infinitas riquezas, tenha de sofrer como prisioneiro da pobreza. Será que Deus colocou um dos seus filhos aqui para sofrer? E se Ele colocou justo eu? Não, não colocou. Tanto é que Ele o fez perfeito. Ele a fez perfeito. E é por isso que está lá no Gênesis, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quem é você? Imagem e semelhança de Deus e herdeiro de toda a riqueza que Deus criou. E quando fala herdeiro, não significa que nós somos em 240 milhões aqui no Brasil, e então pega essa riqueza e divide qual que é a minha fatia. Como essa riqueza é infinita, você pode usar quanto quiser. E aí fica a dúvida. Eu sou herdeiro, tenho uma fatia que não acaba nunca, e assim mesmo eu passo por dificuldades. Voltando à estrada. Quais são os motivos que você tem quando está num volante de um carro, de você, por nada, querer puxar o volante para um lado e para o meio do mato? Não tem motivos. Por que eu vou fazer isso? Eu não sou besta? E se eu sou herdeiro de Deus, quais os motivos que eu tenho para ignorar essa herança que eu tenho de Deus e passar por algumas dificuldades e depois ter que correr atrás de Deus para ver se Ele me dá a sua riqueza? Mas Ele já deu. Ele já deu. Sendo assim, então, será que nós aqui, ou alguém que está em casa, será que, apesar de termos, então, esse domínio sobre a minha vida, o meu destino, ser esse protagonista, ser o motorista do meu destino, será que eu não estou indo para o acostamento? E caindo em buracos? E por isso eu tenho que reduzir drasticamente a minha velocidade, para não ter danos maiores? E mesmo assim, talvez, ainda assim, eu tenha problemas, e talvez eu não chegue onde eu tenho que chegar? E não seria então, hoje, nesse abençoado dia, a hora de voltarmos à nossa estrada e seguirmos em alta velocidade pelo nosso caminho da riqueza, da provisão e da herança que eu recebi de Deus, e poder usufruir essas riquezas para beneficiar pessoas, seres vivos, a natureza num todo, e por que não, a mim, a minha família e a sociedade num todo? Quais são os motivos que você tem para não ter aquilo que você quer ou deseja? E Deus teria algum motivo para que você não prospere? Para que não realize seus sonhos? Que não compre aquilo que você queira comprar? Que não faça aquilo que você quer fazer para o bem do próximo? Provavelmente não tem motivos para Deus. E se por parte dele não tem nenhuma razão para que eu não faça aquilo que tem que ser feito, então tem alguém que está atrapalhando isso. E adivinha quem é? Sem vergonha mesmo. Ou vontade de bater. Só que aí a gente ouve, né? Às vezes, numa palestra, a gente dá uma lida, às vezes, num livro da Cynthia Noyer, e adquire algumas informações boas. O homem é filho de Deus. Pobreza não existe. Doença não
Existe. Só que às vezes isso só fica como uma informação. A hora que chega uma doença próximo a você, ou em você mesmo, ou chega a dificuldade financeira, parece que aquela informação, ela, de uma certa forma, é atropelada pela situação que você está passando. Então, aquela informação de que a pobreza não existe, a doença não existe, você fala, caramba, meu, não é fácil esse negócio aí. E é por isso que a Sertânia fala, leia 1, 2, 3, 4, 5, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Para que vai se conscientizando de quem somos, e não só ter como informação ou como uma notícia. E aí tem que estudar bastante, tem que ler bastante, tem que ir em seminários, na academia bastante. E aí vai caindo a ficha, que nem diz o outro. E quando a ficha cai, e vem uma doença, por exemplo, alguém fala, você está doente? Aí então a sua conscientização de ser filho de Deus, de ser espiritual, nega isso e afirma, sou filho de Deus, eu sou espírito, eu sou vida. E a doença não existe. Aí o medo de morrer pela doença deixa de ter influência em você. Mas a influência é a convicção de quem você é. Isso é no lado financeiro também. No nível da imagem verdadeira, é absolutamente impossível que o homem herdeiro de riquezas infinitas tenha de sofrer como prisioneiro da pobreza. Então, como dono, eu tenho a chave. E eu posso sair dessa prisão hoje se eu quiser. Não pela vontade, simplesmente, mas pela convicção, pela conscientização. E também a gente ouve uma palavra bonita nos meios religiosos, pelo renascimento, quem eu sou. O pobre morreu e nasceu o herdeiro de Deus. O fracassado morreu e nasceu o empreendedor de sucesso, o vitorioso. Independente do que se rodeia no mundo fenomênico, do que eu tenho. Porque o que comanda o meu destino não é o lado externo, mas a conscientização de quem eu sou verdadeiramente. Quem é você? Quem é você? Quem está em casa não ouviu ainda, hein? Quem somos nós? Filho de Deus. Yes, filho de Deus. Herdeiro das boas coisas de Deus? Sim? Vamos usá-las já que nos pertence? Sim. E dentre as coisas boas que você recebeu de Deus, uma se chama, começa com Sá, tem um B no meio, termina com Ria. Yes. A outra começa com A e termina com Mor. A outra começa com Vi e termina com Dá. Palhaço. Ok? Essas coisas. Então eu recebi essas heranças de Deus. E o que eu faço com elas? Tem rodovias que o limite é 100 por hora. Tem outras que é 110, tem outras que é 120, aí vai. Aí você pega uma de 120, livre, sem ninguém na frente, e você anda 10 por hora. Nem muda a marcha, vai na primeira. O que vai acontecer com o carro? Vai dar problema, não vai? Vai dar problema. Então, melhor acelerar. Usar a segunda, a terceira, a quarta, e aí vai. Se for câmbio automático, é mais fácil. E qual é a velocidade com que você usa essas bênçãos de Deus? E por que, então, a gente para tanto? Se eu só tenho amor, vida, sabedoria, por exemplo, eu estou andando e eu paro, descarrego essas coisas, entre aspas, e pego outras. Mágoa, ódio, ressentimento. E aí nessa hora corre ainda. Antes ia devagar. A hora que eu estou com raiva, corre. E atropela Deus e o mundo. Aí sofre as consequências. Aí tem que procurar Deus para resolver isso.
E se estamos andando devagar, tem alguma razão para isso. Não dadas por Deus, mas por mim mesmo, de auto me limitar. E por que eu faço isso comigo mesmo? Por que eu não acelero um pouquinho mais? No carro eu uso o pé. Na vida eu uso o amor, a sabedoria e a vida. O carro acaba a gasolina, ou o álcool. O amor não acaba, a sabedoria também não, muito menos a vida. Pode usar à vontade. Não só nem parar para abastecer. Mas a gente insiste em andar 10 por hora, não sei porquê. Então podemos mais? Podemos mais. Continuando aqui, na verdade, orações, volume número 1, diz assim: se o homem, sendo filho de Deus, torna-se prisioneiro da pobreza e vive a sofrer, isso não significa que ele seja pobre em sua imagem verdadeira. Então dizer que eu estou numa situação complicada é falso. Dizer que eu estou pobre também é falso. Dizer que falta recursos na minha vida também é falso. Em outras palavras, quando eu digo que eu sou pobre, eu estou mentindo, eu sou mentiroso. E o pior, eu minto para o meu Criador, para o meu Pai. Ele me cria a imagem e semelhança dele e eu falo que eu estou sofrendo. E por que somos assim? Vivemos assim? Porque de uma certa forma parece que é cômodo. É fácil, tranquilo. Vocês gostam de coisas falsas? Vai no banco, sacar R$1.000. E vem lá 10 notas de 100. E dentro dessas 10 notas de 100, vem 5 que estão totalmente diferentes das normais. Logo você descobre que são falsas. Mesmo assim, você sai do banco com essas 5 falsas e vai embora com as 10 notas? Ou vai rodar a baiana lá no banco? E se o caixa falar, não, é assim mesmo, você foi sorteado, vai com essas falsas mesmo, não tem problema. Você fala, tá bom, eu vou embora? Não, porque você quer as verdadeiras que têm um valor real correspondente a R$100 cada. Ok. E por que a gente então anda com coisas falsas? A pobreza é falsa. A doença é falsa. O ciúmes é falso. O ódio é falso. A mágoa é falsa. E por que andamos com essas coisas? E são essas que nós mostramos para o mundo. Esse falso. Porque o verdadeiro não é doente, não é pobre, não é azarado. O verdadeiro é feliz, saudável e próspero. Só que a gente parece que esconde o verdadeiro não sei aonde e anda com a cara do falso. Tem um porquê para isso? Tem uma razão para isso? Ou é comodismo? Tá bom assim. E talvez tá bom assim. Mas bom para quem? Para mim, para a esposa, para o marido, para os filhos? E para o mundo, tá bom? Talvez não. Podemos fazer mais, sendo quem somos, e ajudar mais. Se está manifestada a situação de pobreza, é apenas porque o homem está com a mente obscurecida pela ideia de pobreza. Tomaram um banho ontem? No frio mesmo? Ok. Existe uma possibilidade enorme de quando você utiliza o chuveiro na água quente, cria lá o vapor, e de uma certa forma o espelho fica... É assim, a maioria.
E quando você sai ali do box e você olha no espelho, você se vê direitinho? Não, por causa que está ali, está tudo embaçado, que diz o outro. Para você se ver um pouco melhor, o que você faz? Não é assim? O Camon passa alguma coisa para dar uma... Mesmo assim não fica ainda bom. Mas já dá para se ver, não é assim? É. A pergunta é, será que na nossa cabeça, na nossa mente, não existe esse embaçamento? E por isso não estamos vendo quem somos? Então, no caso do espelho, no caso do exemplo, hora que não tem nada ali no espelho, está tudo limpinho, você se vê muito melhor do que quando tem alguma coisa. Mas mesmo assim, você se vendo melhor no espelho, ainda assim, aquilo ali ainda não é fiel. Ou ainda não é verdadeiro. Quem está lá no espelho é verdadeiro ou é falso? É falso. Aquilo é você? Não. Não é você. Aquilo ali é falso. E aquilo que a gente vê como uma pessoa de dificuldade, em qualquer campo da vida, também é falso. Só que a gente insiste em querer, através desses olhos, tentar reconhecer quem somos. E aquilo que você vê é falso. Mesmo o rico, também como o pobre. Porque ele é só projeção. E a melhor maneira de se auto-ver é fechando os olhos. Se colocando em posição de oração. E a Citionê nos ensina a fazermos a meditação, Shin Sokan, que é transcender esses mundos dos sentidos e adentrarmos no mundo perfeito criado por Deus. E nesse mundo perfeito criado por Deus, que você é integrante dele, aí sim, você é feliz, você é saudável, você é próspero, e as riquezas infinitas de Deus são abundantes a você e a todos os seres. E quando você reconhece isso, então isso passa a ser seu também. Enquanto não reconhece, também continua seu. Só que, como está cá o espelho lá todo embaçado, você não se vê de uma forma mais correta. Porque há uma nuvem aqui. Está difícil, ganho pouco, é complicado, e assim por diante, e sofre em razão disso. Para que a riqueza se manifeste no mundo fenomênico, querem saber? Sim ou não? R$35. Se alguém que está aqui hoje não tiver uma possibilidade de ver no intervalo, é o preço do livro, né? R$35. E nas regionais, a Associação da Carne, normalmente o livro texto tem um desconto. E aqui na livraria da Sé Central ganha uma sacola Ecobag, não sei se vocês já viram, bonita pra caramba. Então compra o livro e já leva a sacola. E pode pagar no cartão em 3 vezes. 35 em 3 dá quanto? Quase 12. Quase. Aí, pelo amor de Deus. Para que a riqueza se manifeste no mundo fenomênico, basta eliminar o quê? As ilusões. Só tirar. E o que eu faço para tirar isso? Do banheiro eu uso a mão, eu uso a toalha, camiseta, papel higiênico. E para tirar daqui de dentro? Soda cáustica? Não. Leitura. Meditação Shin Sokan. Seminários nas academias. Reuniões aqui como essas. Só que o que é bom? Você toma banho hoje,
amanhã, quando você for de manhã lá, o espelho vai estar bonitinho? Vai. Perfeito. Viemos participar de uma atividade da Seitonoye. Deu uma limpada? Deu. Só que tem muitas pessoas que, como no chuveiro utilizado no dia seguinte, ele embaça de novo. E tem muitas pessoas que, durante as suas atividades, dá uma embaçada legal. Sou filho de Deus, sou rico, sou próspero. A hora que tiro o extrato do banco, só tem 3 dígitos. E um tracinho na frente. Parece que aquilo que você tinha como verdade, parece que... Só que a Seitonoye também fala que isso também é falso. É falso. E aquilo que está ali é apenas consequência gerada por causa ou causas. Sendo assim, então, o que você tem de causa? A herança de Deus, como filho dele. E se eu tenho essa herança de Deus como filho de Deus, essa é a minha causa. Então, o que eu posso viver aqui nesse mundo? Feliz, saudável, próspero, útil à humanidade e assim por diante. Só que a gente, voltando de novo, a gente coloca um monte de coisa na frente e vê as pessoas como pobres, doentes, sem vergonha e assim por diante. Só que quando a gente vê alguém assim, é porque dentro de nós existem essas informações. E se ela existe em mim, eu, de uma certa forma, sofro por isso. E é por isso que a gente, às vezes, tem dificuldade de prosperar na vida. Para a gente ir embora, então, nessa primeira parte. Para expulsar da mente as nuvens de ilusão, basta dizer palavras da verdade. Olha que moleza. E eu fiquei feliz quando vi isso. Será que vai ter que ler sutra de ponta cabeça, de plantando bananeira, ajoelhado no milho? Não. Não exige sacrifícios. Não precisa sofrer para ser feliz. Não precisa estar com dívida até o pescoço para prosperar. Não prosperamos porque estamos pobres e nem vamos ser felizes porque somos infelizes hoje. Não. Começamos falando assim, a gente busca as coisas boas, a prosperidade, por exemplo, a riqueza, a vida, porque são essas bênçãos que cada um de vocês são herdeiros. E a você que está aqui hoje, a você que está em casa agora, ninguém de vocês receberam de Deus como herança a pobreza, a morte ou coisas negativas. Isso não faz parte de você. E se eu digo que eu estou vivendo isso, isso é falso. Isso não é verdadeiro. Só que, para quem está vivendo isso, ele sente isso, entre aspas, como se fosse verdadeiro. Porque ele reconhece isso como uma existência verdadeira. Quem está no espelho? Sou eu, claro que sou eu, não está vendo o palhaço? Aquilo sou eu. Essa foto quem é? Sou eu. Mas ali é só uma projeção. Então, para que seja expulsado da mente as ilusões, basta dizer palavras da verdade. Palavras da verdade são aquelas que falam da imagem do mundo perfeito criado por Deus. Então, voltando um pouquinho. Por quê? Por quê? Eu tenho tantas coisas boas, eu venho aqui, ouço tantas coisas boas, eu pego um livro, nem sei que hora, já deu a hora? Eu tenho tantas coisas boas, por que eu descarrego, entre aspas, essas coisas boas
eu me abasteço das coisas ruins, sofro as consequências dessas coisas ruins, depois eu quero me abastecer de novo de coisas boas. Então, sugestão para esse finalzinho aqui. Se tem alguma coisa que não é legal, que está aí no seu porta-mala, chamado cabeça, chamado mente, abra o porta-mala, vai lá, isso eu não quero, e põe no cesto do lixo, joga fora. E a partir de agora, então, o meu porta-mala está limpo dessas impurezas, e o que ficou é só aquilo que eu recebi como herdeiro de Deus. É claro que o porta-mala que eu me refiro é a nossa cabeça, nossa mente. Maravilha? Muito obrigado.